Galera do GigoCast, tudo bem com vocês? Mais um momento especial para a honra e glória do nosso Deus, e eu quero agradecer ao Senhor Jesus, ao Deus vivo, o Espírito Santo, por se fazer presente mais uma vez aqui no nosso programa e ter preparado essa mesa tão especial, tão maravilhosa, porque a gente crê que quem prepara mesas é o Senhor Jesus. Tá, e eu agradeço você que está fazendo parte aqui nesse programa, você que é inscrito no nosso canal, você que comenta, que deixa o seu like, muito obrigado. E não deixe de fazer diferente hoje. Compartilha, deixa o seu like. Se não é inscrito no GigoCast ainda, se inscreva no nosso canal. Você que está chegando agora, o GigoCast é um podcast cristão e a gente tem uma missão valiosa aqui, que é falar de Jesus, é pregar o evangelho da paz. Assim como mudou a minha vida, a minha história, a gente crê que pode mudar vidas de muitas pessoas que hoje estão nas trevas, no lamaçal do pecado. Então entra nessa missão com a gente, compartilha, deixa o seu like e divulgue nos grupos de WhatsApp, compartilha esse link, manda para os seus amigos e de preferência com as pessoas que você não tá falando. É isso mesmo, libera o perdão agora. Libera o perdão, compartilha, pede desculpa e fala: meu irmão, tô compartilhando esse vídeo com você para te ajudar e tem muita palavra de Deus. Que o Espírito Santo te visite nesse momento tão especial que você tá passando aqui nesse vídeo, não sei a hora, não sei o momento, mas que você sinta a presença do céu aí na sua vida, na sua casa, tá bom? Léo, mais um momento especial para honra e glória de Jesus. Mais um momento especial. Agradeço ao nosso Deus por mais este momento de mesa aqui, sempre com convidados importantes que nós trazemos aqui, e seja, todos os convidados são para poder edificar as pessoas que assistem, né? E não ficar preso apenas às nossas palavras, e sim, né? Mas pessoas que agregam e trazem conhecimento para vocês. Hoje estamos aqui com a Ruth Benigno. Obrigado por comparecer, aceitar o nosso convite. E hoje falar de um tema muito importante, né? O nada a ver pode ser muito perigoso, né? E eu acho que eu já posso até meio que já deixar uma pergunta aqui no ar antes de você se apresentar. Qual é o nada a ver mais perigoso, né? Se é que existe um e o mais falado, né? Mas se você puder se apresentar, Ruth, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu, Ruth? Obrigada. Missionária Ruth, né? Irmãzinha. Irmãzinha. Já me chamaram de irmãzinha, de coisinha, do bocadezinha, mas nós somos servos do Senhor. Eu Glória a estou Deus. me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês nessa mesa. Essa mesa que é forte, poderosa, né? Tem uma comunhão aqui nessa mesa, uma comunhão ímpar, que eu já pude sentir quando cheguei, quando nós oramos. Glória E eu a sou muito Deus. grata a Deus por essa oportunidade. Cada oportunidade que eu tenho de falar de Deus, eu continuo dizendo que não tem como. Por mais que você já esteja fazendo algo para o Senhor, cada vez que você vai fazer, você tem que ter a noção de que você não está fazendo para uma pessoa qualquer. Então, você tem que dar o seu melhor, né? Então, eu estou muito grata, muito honrada de estar aqui hoje. Glória a Deus. Miss, é um prazer para nós. A gente agradece mais uma vez ao Senhor Jesus por preparar essa mesa e preparar você para estar aqui com a gente. Tá Amém. bom? Hoje nós vamos falar de um tema que é muito relevante e eu acredito que é muito atual, que é sobre o nada a ver. Muitas pessoas, muitos pais estão falando para os seus filhos e filhas: filho, não faz isso, não faz aquilo, e muitas vezes a gente ouve aquela resposta. Quem nunca ouviu essa resposta? Ah, pai, nada a ver. Ah, mãe, nada a ver. Será que nada a ver? O nada a ver, eu acredito que muitas vezes o nada a ver pode estar te levando para o inferno Verdade? e não para o céu, né? Mas antes da gente começar, Ruth, se você pudesse apresentar para o pessoal quem é a missionária Ruth, como você começou, se puder fazer um resumo para galera, nosso público que ainda não te conhece, poder te conhecer e te seguir nas suas redes. Amém, Pode obrigada. passar as redes também. Tá certo. Eu me chamo Ruth, eu tenho 37 anos, sou natural de Imperatriz, no Maranhão. E a gente tem 3 anos que estamos morando no sul, né, em Santa Catarina. Estamos com o coração grato, porque a gente sabe que pode terminar o nosso tempo lá amanhã, mas a gente está buscando cumprir o nosso chamado naquele lugar. E o Senhor tem feito, nesses últimos 3 anos, muitas mudanças na minha vida. E eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, já tenho assim uma bagagem cristã, porque eu sou crente de berço. Eu fui entregue à adoção com 24 horas de nascida e até hoje eu permaneço nos caminhos do Senhor, né? A gente não pode dizer que... Eu sempre busco viver Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então hoje eu estou buscando aqui ser melhor do que eu fui ontem e amanhã consecutivamente, né? Cada dia eu busco melhorar para a glória de Deus. Eu sei que quando a gente busca melhorar numa área, a gente não vai agradar todo mundo, né? Acho que, na verdade, tem mais gente para nos criticar do que
para nos aplaudir, porque às vezes as pessoas amam o trabalho de vocês, mas elas nunca chegam para reconhecer. Agora, no momento que você der um passo em falso, as pessoas vão vir com pedras e ataques, e eu busco hoje lançar tudo isso aos pés da cruz de Cristo. E deixar que o Senhor fale por mim, que o Senhor me justifique. Então, eu sou uma pessoa que fui alcançada pela graça. A minha história, assim, eu não conheço ninguém com uma história como a minha. Minha mãe, ela se deitava com vários homens em troca de bebida, de farra, e ela não sabe quem é meu pai biológico. E quando eu nasci, a minha avó disse, eu vou entregar essa menina para adoção. E a minha mãe conta que ela já tinha dado para várias pessoas roupinhas de criança. As pessoas chegavam lá e diziam, eu vou trazer uma criança para ti, tu quer me dar a roupa que eu vou lá buscar. E as pessoas iam embora e não voltavam mais. E comigo também foi assim, ela disse, tá aqui a roupa, mas eu sei que você não vai trazer ela. E ela disse que no dia seguinte, chegaram comigo lá e eu quase morri. E ela fez um voto, né, com Deus quando eu tinha 8 dias de vida. Disse, Deus, se essa criança viver, eu vou criar ela nos teus caminhos. E meus pais são pessoas simples. Meu pai até hoje trabalha como pedreiro. O Maranhão é um lugar muito quente e a gente já sofreu muito. Eu cheguei hoje numa mesa, sentei para almoçar, eu vi tanta fartura. E eu sei que nem sempre foi assim lá, mas eu lembrei do tempo em que eu comprava R$ 5 de carne para os meus filhos comer e eu ficava olhando eles comer. Às vezes eu fritava um ovo e não tinha, às vezes, o básico, assim, né? Eu já cheguei em mesas e sentei e disse... Vocês são sempre fartos, assim, a pessoa, sim. Mas eu lembrei de dias em que meu filho queria comer um salgadinho, eu não tinha dinheiro para dar. E hoje não ficou muito diferente, não. Às vezes, todos os dias, o Senhor vai suprindo as nossas necessidades, né? Tem pessoas que me abençoam com vestidos, com roupas, e às vezes as pessoas te veem nas redes sociais e não conhecem a tua história. Acham que você está ali para ostentar, para querer ganhar um espaço, mas não sabe todo o legado que você tem construído, primeiramente com Deus. Porque quando Jesus chamou 12 discípulos, ele chamou esses discípulos para estar com ele e só para depois falar em nome dele. Porque para Deus é mais importante quem você é com ele do que o que você faz para ele. Às vezes as nossas muitas atividades, elas estão tirando de nós o foco. Né? Então, assim, eu sou essa pessoa que foi alcançada pela graça. Quando minha mãe fez esse voto com Deus, ela disse que me levou na igreja, me apresentou. E aí eu sobrevivi e estou aqui hoje. Sou uma sobrevivente. Como disse a Damares no Hino Maior Troféu, eu sou um projeto falido que o Senhor investiu. Então foi uma decisão totalmente de Deus, investir na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por cada espaço, por cada lugar que eu vou. Eu busco sempre honrar muito as pessoas e as oportunidades, porque nunca se sabe quando você vai ter outra oportunidade e você precisa ser íntegro naquele momento que Deus te concedeu. Glória a Deus. E a gente precisa de pessoas de coragem como a sua para externalizar isso para o mundo. Porque quantas pessoas passaram lutas hoje têm uma vida transformadas com Jesus e não colocam isso para fora. Sim. E a gente precisa colocar para fora e ser de fato, genuinamente, no coração, sermos testemunhas do nosso Senhor. Não é verdade? Sim. E é como você disse, todos nós aqui também éramos falidos porque éramos do mundo. Sim. E hoje somos ricos, não somente financeiramente, mas na graça do Senhor Jesus. É o que mais importa. Que é o que importa, na verdade, né? E Ruth, obrigado pela sua apresentação. Vamos falar do tema? Vamos abordar já esse tema maravilhoso. O nada a ver pode ser muito perigoso. O que você pode falar de antemão? Eu sei que o Léo já fez uma pergunta também, né? Mas se você quiser começar por algo que você preparou, não sei. O nada a ver pode ser muito perigoso? Você acredita nessa frase? Sim, com certeza, plenamente. Porque assim, o Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. O nada a ver começa quando, na minha vida hoje, quando eu começo a olhar os erros dos outros e querer encobrir os meus. Ah, mas para os meus eu passo pano, mas para os dos outros eu quero expor. Qual é a motivação, né? Porque a gente vê muita gente no ambiente religioso fazendo isso. Ah, não, nada a ver. Eu não me assemelho a fulano, eu nunca passei por um divórcio, eu nunca passei por uma situação de escândalo, eu nunca passei por uma situação de exposição. Então, às vezes as pessoas acham que por elas não ter passado por pecados, caído em pecados semelhantes ao que algumas outras pessoas caíram, ou ter passado por situações que outras pessoas passaram, elas se acham sempre acima ou à frente dos outros. E tem gente que usa isso e diz, ah, mas nada a ver. Não, mas por que você não olha para a sua vida? Ontem eu estava olhando a exposição de um pastor nas redes sociais e aí eu peguei e fui lá, fiz um comentário, disse assim, vamos usar de misericórdia? Aí essa pessoa disse, não, eu não vou ter misericórdia com ele, porque ele não foi misericordioso na forma como ele falou com a gente. Mas nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, e quem é discípulo de Cristo, ele vai buscar revidar as coisas que vêm para si como Cristo, sempre pensar nisso, como Cristo faria.
faria estando no meu lugar? O que que Jesus responderia? O que que Jesus diria? Porque em algum momento da minha vida, eu vou me deparar com uma necessidade de ser alcançada pela misericórdia de alguém. Porque todos nós tropeçamos. Tiago diz, o varão que não tropeça na fala, ele é um varão perfeito. Então, ele pode cuidar de todo o resto. Mas a gente precisa ter essa consciência. Assim como eu quero que você me faça, eu tenho que fazer a você primeiro. Então, assim, quando eu olho para mim e busco camuflar meus pecados, os meus erros, dizer, mas o que eu fiz não tem nada a ver. Mas o que o que eu disse acerca de fulano não tem nada a ver. Não, mas eu só ouvi, nada a ver, eu não falei. Né? Mas se você se senta em mesas que Jesus viraria, se você compactua com situações, ainda que seja apenas sendo ouvinte, você está sentando na roda dos escarnecedores e não está dando bom exemplo de cristão. Então, nós precisamos sondar o nosso coração, primeiramente, porque Lamentações 3:39, Jeremias diz, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Para os nossos pecados a gente diz nada a ver, mas para os dos outros a gente faz questão de expor. E aí, estamos realmente vivendo esse evangelho. Lugar, né? Sim, é o primeiro a jogar uma pedra. Mas eu nunca caí nessa área. Eu passei por uma situação muito difícil em 2017. Eu passei por um divórcio. Coisas que pessoas não costumam, no ambiente religioso, normalizar, e graças a Deus que não normalizam. Mas eu lembro que na época, as mães das crianças na igreja, elas não queriam que os filhos brincassem com os meus filhos, porque eles eram filhos de uma mulher divorciada. Imagina, você está passando uma dor muito grande na sua vida pessoal e você acaba passando por uma situação parecida como essa, que envolve filhos. Porque quando envolve você é uma coisa. Agora, quando envolve teus filhos, a dor é maior. Quando eu vi esses dias um relato de uma pessoa que foi em lugares assim muito remotos do nosso país, em lugares assim que as pessoas passam muita dificuldade. E ela disse que em alguns lugares que ela foi, as mães diziam para o filho: filho, dorme, porque a fome vai passar. O filho, mãe, eu tô com fome. Não, meu filho, dorme. Dorme que passa. E aí eles nunca mais acordavam, porque chegavam a morrer de fome. E isso não é fora, não é na África, como muita gente quer fazer missões. Porque tem muita gente querendo, esse aqui já entra um outro nada a ver. Tem muita gente querendo fazer missão na África, e isso é bom, mas você primeiro precisa cuidar dos seus. Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu não cuido da minha família, eu não me dou bem com a minha família, eu não me dou bem no meu trabalho. As pessoas, os meus vizinhos não sabem sequer se eu sou crente. Como é que eu quero ir fazer missão lá fora, sendo que eu não faço nem aqui? Então, assim, isso é muito perigoso, porque a gente acaba sendo injusto com algumas pessoas e querendo ser muito justo com outras. São dois pesos e duas medidas. E a palavra do Senhor diz que balança enganosa é abominável aos olhos de Deus. Então, assim, esses meses atrás eu fui num evento, e foi nesse mesmo evento, depois de mim, uma pregadora conhecida. E aí, ela foi antes, na verdade ela foi antes, eu fui depois. E uma pessoa me chamou de cantinho e falou: missionária, essa pessoa pediu um valor altíssimo para estar aqui. E ela não entregou metade do que você entregou aqui. Eu disse, isso tudo é para a glória de Deus. Eu não busco aplausos, reconhecimento, nada de ninguém. Se eu for pregar numa igreja e sair de lá e ninguém me dá um abraço ou dizer, essa palavra falou comigo, eu saio de lá satisfeita, porque eu sei que no coração de alguém o Senhor falou, o coração de alguém. E aí a gente, depois conversando, a pessoa disse assim: aquela pessoa recebeu 8 vezes mais a oferta que você recebeu. Eu não prego por dinheiro. Eu recebo uma oferta por onde eu passo, mas não prego por dinheiro. A minha motivação não é essa. Mas qual é a motivação de alguém pagar um cachê alto para um famoso, ele ter honras e o anônimo ele ficar em detrimento daquela pessoa, só porque não tem nome, não é famoso? Isso tudo também o povo diz, mas nada a ver. É uma luta a gente conseguir uma agenda, né, para essa pessoa e tal. Não, qual é a motivação? Quando eu coloco você no lugar de honra e não coloco ele porque a história dele, o passado dele ou as redes sociais dele não tem altos índices de alcance. Isso tudo são coisas sutis que a gente não percebe, mas que acabam contaminando e ferindo o coração de muita gente. Porque se tem alguém que está esperando ser levantado no ministério e passa por situações desse tipo, eu cheguei a ver uma moça, acho que não sei se foi no interior da Bahia, que ela foi numa igreja e não deram dinheiro para ela voltar, não deram Uber para ela voltar. Isso é uma desonra. Se você, pastor, que é um pregador de fora, então honre esse pregador, ou então use o seu obreiro, use a pessoa de dentro de casa, porque eu quero trazer alguém de fora para trazer pessoas para a igreja, e sendo que a motivação aí também já é errada, e eu não cuido, né, nem de saber se essa pessoa comeu, se ela precisa de, né, locomoção para ir e vir. Então tudo isso é muito perigoso, a gente precisa ter bastante cuidado, porque com a medida que eu meço você, eu serei medido também. E não é pelos homens, é pelo próprio Deus. O Senhor está vendo todas as nossas motivações. Então, assim, a partir dessas sutilezas que estão no nosso coração, que o nosso coração é pecaminoso e enganoso, a gente consegue ver se nós estamos vendo a vida com um olhar espiritual ou com um olhar carnal.
E tem tudo a ver, e é o seguinte, tem muitos cristãos que parece que tá ali de prontidão. Ai, caiu, é a hora, vou falar. Então eu digo, qual cristão que você está sendo? Você está sendo o cristão que aponta ou o cristão que estende a mão para levantar o irmão? Seja esse cristão, o cristão que perdoa, o cristão que abraça, o cristão que ajuda, o cristão que prega a palavra, que admoesta a pessoa dentro da palavra, não dentro da sua consciência ou que você acha que é certo, porque Deus já falou o que é certo. Deus já colocou o que é correto e o que precisa ser feito. Amai ao próximo como a ti mesmo. E ela falou, E Deus em primeiro lugar, obviamente, sim. né? E assim, a missionária falou duas coisas assim que eu achei bem legal. Uma que ela falou assim, a dor com um filho é muito maior, né? Sim. E isso a gente faz a comparação para o mundo aqui, né? E aí a pergunta que eu faço para os outros é, imagine a Deus, né? Porque assim, quando uma pessoa erra, você é o primeiro a querer julgar. Mas Deus te dá tanta coisa o tempo todo e você não quer que ele te julgue. Não que ele dê, né, não quero entrar nesse mérito, mas assim, e você não quer que ele te julgue ou que ele te repreenda ou que ele, né? Ou então quando acontece alguma coisa e entre os nada a ver, não, mas você acha que Deus não ia querer isso? Não, Deus é amor. Deus não sei o quê. Não, mas ele é uma pessoa justa. É uma pessoa que quer que você realmente viva de renúncias, como a gente falou, né, recentemente. Então, assim, as pessoas precisam entender até onde realmente você está conectado com Deus, né? E até onde você consegue seguir ao que Deus te propõe, o que Deus quer. Porque muitas pessoas vão pelo seu próprio coração, né? Como você falou, o coração do homem é enganoso. E né? quantas pessoas julgando outras, e naquele mesmo dia, quantas vezes Deus te perdoa? Justamente. Sim. E Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz no capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Mas tem gente que só quer ver prudentemente como o outro tá andando, ele não olha para si mesmo. Mas enquanto eu aponto um dedo para você, eu tenho 3 de volta apontado para mim e um para cima, para que eu me lembre de que há um Deus com olhos cujos olhos são como chama de fogo. E eles estão nos contemplando todos os dias. E principalmente, eu tenho falado muito sobre a motivação do coração. Porque, por exemplo, hoje está cheio de mulheres que dizem, mas não tem nada a ver. Eu posso ir seminua para academia, eu posso me vestir da forma como eu quiser. Mas será que isso está trazendo glória para o nome de Cristo? Porque a Bíblia diz que quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu não falo do passado de ninguém, porque o passado das pessoas só interessa ao diabo. Eu falo de prática presente, porque uma vez que eu venho para Cristo, ou eu mudo de vida, ou então eu estou emitindo um sinal para o mundo de que eu nunca fui alcançada por esse Cristo. Então, assim, se eu fui alcançada pela graça, eu não devo banalizar essa graça. Eu vou andar como eu quero. O problema não é meu, o problema é do outro. Aconteceu uma situação no apartamento que eu moro, no andar que eu moro, e a polícia precisou intervir, né? E o policial, a gente saiu, né, para ver o que estava acontecendo, o policial chegou e me perguntou, se seu esposo hoje olhar para uma pessoa seminua, porque no caso era uma pessoa que estava andando com trajes de banho em ambientes comuns, né, no condomínio, e era proibido. Se seu esposo olhar para essa moça de forma indevida, quem é que está errando? É ele ou ela? Ele queria saber minha opinião como crente, eu disse os dois. Porque eu estou passando uma mensagem para você com a forma como eu te olho, com a forma como eu me visto. E isso não tem como dizer, mas não tem nada a ver. O olho do outro que é errado, é o outro que tem compromisso. Agora a gente está vendo, entre os vários acontecimentos aí do mundo, dos famosos, uma pessoa que está gestante e o esposo atraiu. E a pessoa, amante do esposo, foi para as redes sociais e disse assim, a gente não teve consumação de fato, de corpos, mas flertou. E Jesus disse que se você olhar para uma mulher e no teu coração tu desejar ela, tu já caiu em adultério, porque tu flertou com ela, entendeu? Houve um flerte ali. Não é um negócio, não tem nada a ver, ele que tinha um compromisso com ela, tá? Mas você sabendo que a pessoa tem um compromisso e você ainda se sujeita a isso, você tá errado. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado antes de apontar o erro do outro, porque geralmente as pessoas não apontam nada no presente, quando querem julgar, né? Quando querem cair assim mesmo, geralmente gostam de julgar passado, principalmente em ambientes religiosos. Mas no passado essa mulher era isso ou aquilo, tá? Mas qual o testemunho que ela tá dando hoje? Se ela for alcançada por Cristo de verdade, ela muda a forma de falar, a forma de se comportar, a forma de se vestir também. Porque as pessoas querem usar palavras de Jesus para dizer, mas Jesus, ele não vai me julgar por isso. Só Jesus pode me julgar. E aí a gente faz aquela pergunta, isso não te assusta? Porque se Jesus, ele vê a motivação do seu coração e entra onde ninguém mais entra, o que Jesus está vendo quando você se veste de forma incorreta? O que Jesus está vendo quando você vai para grupos de WhatsApp e falar mal dos outros? O que Jesus está vendo e qual a motivação ele está encontrando quando você pega áudio dos outros e sai encaminhando? Em que glória isso está trazendo para o nome de Cristo? Paulo, ele fala, né?
se você leva um irmão a pecar, né? Que ele fala que se o seu irmão é fraco e você faz algo que o leva a pecar, você já pecou, né? Então, assim, se você falar, ah, não, pô, mas eu me visto aqui com um decote pra ir, sei lá, na missa, em qualquer outro lugar, no shopping, né? Mas eu não tenho nada a ver se o outro vai olhar. Tudo bem, o outro realmente não deve olhar, ele deve se comportar. Mas se você tá levando o outro ao pecado, você já pecou mesmo, independente se o outro vai pecar ou não, né? Eu entendo também da seguinte maneira: se você está em Cristo, a palavra diz, se você está em Cristo, nova criatura é. Então, se você é uma nova criatura, se abre uma reflexão em você. Reflexão. Então, se você está refletindo sobre a sua vida, quem é o Guigo antes e quem é o Guigo hoje, ou quem é o João, quem é a Maria, seja quem for, você vai pensar, pô, eu tinha esse estilo de vida. Se eu estou em Cristo, como abrir uma reflexão em você, você vai mudar, porque nova criatura você é. E a gente não pode se esquecer, igual você estava falando das roupas e tudo mais. Ah, nada a ver. Será que nada a ver? Porque existe um pecado chamado lascívia. Sim. E o cristão precisa saber de certos detalhes. Se você é um cristão, você precisa buscar conhecimento. Porque por falta de conhecimento, a pessoa perece. A palavra também diz. Então, se você é um cristão, sentir Cristo, a presença do Espírito Santo é muito bom, é maravilhoso. Mas para você avançar, você precisa buscar conhecimento, entender os mínimos detalhes, porque são mínimos detalhes que também te levam ao inferno. Verdade. As pessoas acham que o que leva as pessoas para o inferno é só o adultério, o roubo, a fornicação. Tudo isso leva também. Mas a gente precisa considerar os 7 pecados que o Senhor abomina, o Senhor despreza. Olhos altivos, língua mentirosa, pés que se apressam a correr para derramar sangue inocente. E dentre tantos outros, o Senhor abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Mas nas igrejas hoje, a gente não vê as pessoas tratando essa questão da fofoca como deveria ser tratada. Há uma rivalidade muito grande entre as mulheres. As mulheres são muito competitivas, né, em ambientes religiosos. E aí fica aquela coisa, nada a ver, não vou pedir perdão, não fui eu que comecei, mas a Bíblia diz, Jesus diz que se tu for ofertar e tu chegar lá no altar para ofertar e ver, e lembrar que alguém tem algo contra ti, é você contra mim, não é eu contra você. Porque nessas horas a gente vê que o nosso ego, ele precisa ser transformado. Nós precisamos ter uma vida de contentamento, e isso não é fácil. Isso é algo que é construído todos os dias. Se você vê que tem alguém que tem algo contra ti, não oferte. Vá lá e peça perdão. Eu hoje, uma das coisas que mais me doeram durante a minha adolescência foi o fato de eu não ter irmãos. Eu fui criada sozinha. Então, assim, me doía muito. Mas tem gente que tem irmãos e bloqueia, e briga, intriga, e fica sem falar. Agora, recentemente, morreu um cantor. E o irmão dele, que cantava com ele, disse assim, eu estava esperando ele dizer que eu podia ir lá para conversar com ele. E às vezes essa espera, ela nunca vai dar, nem sempre ela vai dar num resultado bom. Porque o diabo, ele é traiçoeiro. Então, assim, nessas coisas, você vai deixando o tempo passar. Aí, quando você pensa que não, a pessoa morreu e você não teve oportunidade. Se você tem uma consciência, você vai se lembrar que você deveria ter feito sua parte. A Bíblia diz que o forte tem que suportar o fraco. Então, nós precisamos olhar, será se é uma fraqueza do caráter só do outro? Ou se eu também estou tendo uma fraqueza aqui em achar que eu sou super crente, super santo, mas eu não faço aquilo que a palavra manda eu fazer. A Bíblia manda a gente perdoar. E com a mesma medida, o mesmo que eu quero que você me faça, eu tenho que te fazer primeiro, eu tenho que dar o exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela sempre dava sabonete para as mulheres de presente de aniversário. Conforme a pessoa, se fosse aquela irmã chata da igreja, ela dava uma caixinha daquelas simples. Mas se fosse uma mulher legal, ela dava uma outra mais bonitinha. E no aniversário dela, ela ganhou sabonetes. Porque você só ganha aquilo que você dá. É plantando que se colhe, é dando que se recebe. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar exigindo dos outros. Hoje, muitos casamentos, por exemplo, acabam por causa disso. Eu casei foi para ser feliz. Não, eu casei para fazer o outro feliz. E suportar os abusos, a chatice. Nada a ver. Nada a ver. Ele que lute para me agradar. Eu vi esses tempos atrás uma blogueira que disse que não trabalha. Ela ganhou um cartão de crédito ilimitado para ela comprar tudo que ela quer, para ela não trabalhar, para ela estar sempre disponível para a pessoa. Mas antes de ela doar e estar sempre disponível, ela recebeu algo dele, né? Então, assim é fácil. Mas eu quero ver se você realmente é crente. É quando alguém está te humilhando, te cuspindo, te pisando. Participei agora recentemente de um debate com uma pessoa e essa pessoa foi pegar trechos desconexos de conversa nossa para me expor na internet. Não rola, eu não vou morder a isca de Satanás, eu não vou cair no laço do passarinheiro, comigo não vai dar certo. As pessoas, quando eu vou às vezes para os debates,
Eu uso a unha assim, né? O pessoal diz assim, alguns crentes mais radicais dizem assim, essa mulher parece uma prostituta com essa unha. Eu vou descer ao nível? Não vou. Agora sim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, dependendo do argumento, ou do comentário, porque também tem coisas que não dá para se calar. Aí a gente vai lá, eu digo, não, vamos lá, vamos responder. E aí às vezes eu não respondo, às vezes eu apago o comentário, porque eu também não sou obrigada a ouvir tudo que as pessoas querem dizer sobre mim. Eu sei o que Deus diz sobre mim, mas a internet não é lugar para você estar colocando para fora tudo aquilo que você pensa. Até porque hoje a gente tem lei para isso. Então tem gente que diz, nada a ver, fulano falou. Eu já cheguei a dizer que quem está quem é uma figura pública, ele tem que aceitar um confronto. E eu aceito. O que vier para mim, assim, se for para eu melhorar, eu aceito. Agora, ataques pessoais ao meu caráter, eu não aceito. Porque eu sei o preço que eu pago. Eu sei a vida de renúncia que eu vivo. Então, assim, a gente tem que saber que o respeito fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. O outro pode responder como quiser. Mas eu preciso deixar a minha semente plantada por onde eu passo. Sim, a gente precisa também seguir o que Cristo ensina, né? Sejamos humildes e mansos de coração, assim como o nosso Jesus foi, o nosso Salvador. Então, se a gente busca seguir biblicamente, teologicamente, a palavra de Deus, a gente vai buscar o quê? Amar o próximo, perdoar o próximo, entende? Compreender o próximo, mas nunca deixar de exortar também. Sim, Né? fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. E exortar não é apontar, é Sim. dar o exemplo, é amando. É amando. Jesus não apontava ninguém. Jesus amava, abraçava, curava, entregava, explicava. Quantas parábolas, quantos ensinos. Eu diria até que a missionária pode falar melhor, mas acho que nada a ver que acontece muito por exemplo, um exemplo sobre aqui, né? Sei lá, vai. O Gui, ele, sei lá, roubou uma padaria ali por algum motivo, né? Aí alguém só vai falar, pô, meu Guilherme roubou a padaria, não sei o quê. Tipo, como se ela nunca tivesse feito nada, né? E aí você fala assim, ou então a pessoa tenta se justificar, tipo, não, pô, mas eu ter, sei lá, mentido não se compara com o que ele fez, né? Tipo, tentando fazer comparações, sendo que para Deus não existem essas comparações. Jesus, quando ele vai falar lá da prostituta, que o pessoal começa a criticar, né? Fala, ah, mas ela é uma prostituta, não sei o que ele faz. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Sim. Não existe pecadinho, pecadão. Existem consequências diferentes para pecados diferentes. Né? Até porque ninguém tropeça em montanhas. São pequenos buraquinhos ou pequenas pedras no caminho que nos fazem tropeçar. As pessoas reclamam muito da corrupção no meio político. Mas todas as vezes que eu recebo um troco passando e eu fico com aquele troco, eu estou sendo corrupto. Cada vez que eu deixo de atender alguém que está pedindo minha ajuda na saída do supermercado, eu tô, de uma certa forma, expondo o que está no meu coração. Por exemplo, tem pessoas que aproveitam festas como vaquejada, essas coisas, para ir pedir ajuda. Você pode me ajudar com a marmita? Você pode me ajudar com algo? Eu fui agora, recentemente, numa cidade no interior de Santa Catarina, e aí estava muito frio nesse dia, me levaram para tomar um caldo. E do lado de fora tinha uma pessoa quando a gente saiu. E, infelizmente, naquele momento eu estava desprovida de dinheiro. Mas a pessoa que tinha pago para todo mundo na mesa, ele disse assim, você pode me dar algo para comer? Ele disse, eu não tenho. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada, porque quando eu favoreço alguém, porque ele veio pregar na minha igreja, porque ele deixo de favorecer alguém que está com muito frio, só precisa de uma sopa para se esquentar, eu estou sendo injusto, eu estou sendo corrupto, eu estou revelando o meu coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Se ele negou naquele momento, na frente de um monte de crente, pode ter e aquele homem ficou olhando assim para mim, eu digo, meu Deus, eu não tenho, realmente eu não tinha, e o Senhor sabe, porque todas as vezes que eu saio do supermercado, se tem alguém na porta pedindo alguma coisa, eu faço questão de abrir minha sacola e entregar. Porque no Maranhão nós somos as mulheres crentes, elas fazem isso. Minha mãe cansou de, por vezes, as pessoas baterem na porta, a senhora pode me ajudar com alguma coisa? Ela pegava 2, 3 copinhos de arroz, colocava numa sacolinha e entregava. E a gente sempre teve, assim, nunca tivemos muita coisa, mas o pouco que a gente tem, a gente compartilha. E as pessoas hoje, elas têm deixado o coração se ensoberbecer. O que eu tenho é para mim, e eu vou ajudar só quem pode me retribuir de alguma forma. E isso também é pecado. Sim. E o diabo se agrada com essas coisas, porque ele vê o expressar, o externar do nosso coração. Quando Satanás chega diante de Deus, ele diz, o Senhor diz, tu tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é um homem manso, ele é um homem, né, equilibrado. Mas aí Satanás buscou o quê? Alguma falha nele. Toca na saúde, toca no que ele tem para tu ver. E às vezes Satanás está tocando no coração de muita gente. Não dá algo quando tu sai do supermercado, não ajuda com uma comida, não faz nada para essa pessoa. Então, assim, e tudo isso vai sendo revelado no nosso coração. E naquele grande dia,
Nós não vamos ter como dar desculpas, porque nós somos muito bons em dar desculpa. Eu não vou dar R$1 porque aquela pessoa pode usar droga. Eu não vou comprar, eu vou comprar nesse restaurante tão chique uma marmita para essa pessoa que é morador de rua. Sim, porque tudo... uma vez eu recebi uma cesta básica. E naquela cesta básica vem um sabão, que é um sabão caro. E a pessoa disse para nós, a gente está dando para você daquilo que a gente come. Porque tem gente que quando vai dar uma cesta básica para alguém, ele quer dar do pior. Verdade. E tudo isso, nosso coração está sendo revelado. De que adianta reclamar do STF, do presidente, de tantas coisas? Principalmente porque assim, eu não posso reclamar de você sem antes eu ter orado por você. Eu não posso chegar para te confrontar, sendo que eu nunca dobrei meus joelhos em teu favor. Então assim, chega lá, os políticos são tudo corruptos. Quantas vezes você orou por eles? Quantas vezes você também foi corrupto? Quantas vezes você não confessou a Deus a tua corrupção porque você acha que é um pecado pequeno? Não, isso aqui é simples, isso aqui Deus nem está vendo. E todos os dias o Senhor está registrando as nossas ações. E a Bíblia diz que até das palavras frívolas que nós lançarmos ao vento, nós iremos prestar conta delas. Então, ou a gente toma cuidado e se arrepende, porque eu acredito, o povo profetiza muito avivamento para o Brasil, mas eu acredito que antes que venha esse avivamento, ele vai ser gerado, esse avivamento vai ser gerado num profundo arrependimento e mudança de mente por cada parte de cada crente, em não tolerar o pecado, em não tolerar a doutrina de Jezabel, porque o povo também fala do espírito de Jezabel, mas a Bíblia fala sobre a doutrina. Tem alguém permitindo que Jezabel entre dentro da igreja e faça bagunça, e essa pessoa que está permitindo vai pagar o preço, e ela também vai. E eu espero que Deus arranque todas as máscaras, porque tá feio. Tá feio. Tem gente que... Quantas pessoas estão descendo agora, nesse momento, para o inferno? Porque elas estavam firmes numa igreja. E alguém foi lá e lançou uma palavra, uma coisa, e aquela pessoa não era forte, ela não suportou e ela desviou-se. E nunca foram atrás. Porque tem gente que não coloca ninguém da porta para dentro do templo. Mas de dentro para fora tá cheio de gente para colocar. E isso que você falou me abriu uma reflexão. Isso aqui é muito importante, pessoal. Presta atenção. É no cuidado do pouco. É no feito do pouco que vai mostrar o seu caráter no muito. Sim. E é o que acontece. Entende? Porque assim, se você começa errado, Deus pode fazer todas as coisas? Pode fazer todas as coisas. Mas isso lá na frente, muito provavelmente, você vai estar fazendo errado lá na frente. Sim. Entende? E muitas vezes a gente quer se corrigir. E a gente é capaz de se corrigir. Mas nessa correção... pode haver muitas perdas que não tem volta. Deixa só, Angela, complementar. Você disse do ajudar ao próximo. Em Provérbios 3, versículo 27, ele fala: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Sim. É um complemento só do Com certeza. que você tinha mencionado. E o terrível é que a pessoa não estava pedindo dinheiro para si, ele estava pedindo só um caldo, porque ele realmente estava fazendo muito frio. Então, se eu deixo de ser fiel e leal numa coisa tão pequena como essa, e eu minto, porque ali foi uma mentira, e a Bíblia diz que, o Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. E às vezes a gente, não, mas foi só uma mentirinha. Tem fulano que está no pecado do adultério e não é desmascarado. Pode deixar que a conta vai chegar. Se a pessoa não pagar aqui, ele vai pagar no inferno, porque Deus é santo e ele não se deixa escarnecer. Tudo que nós plantarmos por opção, vamos colher por obrigação. E a colheita é maior que a plantação. A gente precisa entender. Veio para Jesus, o pecado foi apagado, o nome foi escrito no livro da vida, mas há uma consequência. Por exemplo, mulheres que cometem aborto, elas vão sofrer com aquela consequência pelo resto da vida. Mas eu não estou nem aí, né? Você acredita na perda da salvação? Sim. Eu creio que todos os salvos, todos aqueles que foram alcançados por Cristo, eles vão perseverar até o fim, né? Que na doutrina calvinista, né, eles têm a perseverança dos santos. Mas eu creio que no meio do caminho, muitas pessoas, por opção mesmo, elas acabam abrindo mão, porque elas querem, se for para ser crente igual alguém, eu não vou. Se for para ser crente igual a irmã Ruth, eu não vou. Porque a irmã Ruth já caiu, já tropeçou, já aquele irmã cuide de sua vida. Nós só vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Então, se você está saindo da igreja por causa das pessoas, você nunca entrou lá por causa de Cristo. E nessas horas, mais uma vez, é revelado o nosso coração. Eu sempre digo que eu tenho dificuldade para ter amizade, porque muitas vezes eu me sento com mulheres em mesas e elas vão falar de outras mulheres. Elas não falam sobre Cristo, sobre teologia, sobre atualidades, não. Elas falam de pessoas. E quem senta para falar de você
ele vai, de alguém para você, ele vai falar de você para alguém, né? Então, assim, eu acredito que nesse meio tempo... Sabemos. Eu creio que nesse tempo em que o Espírito Santo está moldando meu caráter para me fazer mais parecido com Cristo, eu vou ser tentado em várias áreas. Mas eu não desisti, eu posso dizer, eu já passei várias experiências terríveis. Uma vez eu falei que o lugar onde eu mais fui ferido foi na igreja. Mas tem gente que te fere, tem gente que te ajuda a ser sarado. Tive uma esposa de pastor que... teve uma época que meu cabelo era loiro. Eu era cantora e eles me pediram para pintar, né? Porque no cast daquela gravadora não tinha ninguém, nenhuma cantora loira e tal. Eles disseram, olha, fica bom, se você faz uma experiência e tal, gravei. E aí, todas as sextas-feiras, depois do culto, aquela esposa de pastor se reunia para ensinar outras mulheres. Aí ela pegava meu cabelo e dizia assim, olha, gente, essa desgraça. Olha a desgraça desse cabelo. A pessoa não tem condição de ter um louro bonito. Aí faz uma desgraça dela. Agora olha para minha mãe. Minha mãe é uma loira chique. E ela ficava me comparando. E aí, quando dava no próximo culto, eu estava na igreja de novo, com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas diziam, você não tem vergonha. Se fosse eu jamais pisaria de volta nessa igreja. E eu disse, eu nasci aqui, vou permanecer aqui enquanto eu viver nessa cidade. Porque eu não estou servindo a pastores, eu estou servindo a Cristo. Então, assim, já fui muito ferida. Eu poderia citar inúmeros exemplos. Mas eu fiquei aqui. E, então, assim, eu creio que... eu vou perseverar até o fim. Eu não vou abrir mão da minha salvação, que foi comprada por um alto preço, preço de cruz, preço de sangue, por causa do que alguém que não me sustenta vai dizer de mim. E para você ver, né? Dentro da igreja, e muito o que o inimigo quer é a legalidade. 1 Pedro 5,8, né? O inimigo tá ao redor, rugindo como um leão, e ele é o diabo. Então ele tá esperando o quê? Legalidade. Não importa se você tá dentro ou fora da igreja. Deu legalidade, ele vai entrar e vai usar a sua boca para ferir um irmão que Jesus está curando, que Jesus está ministrando. Porque o intuito de Satanás, do diabo, é matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer, dentro ou fora da igreja. Sim. Ah, eu tô dentro da igreja, tô protegido. Sim. Por exemplo, hoje as pessoas me criticam muito quando eu vou em algum debate, eu digo, eu moro em Camboriú, congrego na Assembleia de Deus, e essa igreja que eu congrego, ela faz o evento dos Gideões Missionários da Última Hora. Inclusive, um abraço a todos os assembleanos. Amém. E assim, esse projeto já tem mais de 40 anos, é um projeto missionário, enfim. As pessoas me criticam muito. Ah, mas você é crente daquela igreja. E eu sempre busquei defender a minha igreja, Mas né? por que assim? Não a instituição. De doutrina? Não, é porque já teve muitos escândalos vinculados ao projeto dos Gideões. Mas eu louvo a Deus que nesse momento eles estão vivendo um novo tempo. Mas o que acontece? E assim, quem vê eu defendendo a igreja não sabe o que eu já passei. Por exemplo, quando eu cheguei, busquei amizades com mulheres, há um espírito competitivo muito grande no meio de algumas líderes da Assembleia de Deus, que elas acham que se alguém chegou agora, ele quer tomar o seu lugar, mas nós não temos lugar. A cadeira é rotativa, é transitória, mas quem coloca na cadeira é o Senhor, e ele tem um tempo determinado para cada pessoa. Portanto, ninguém pode tirar da tua cadeira, ou da sua, ou da minha. O que Deus tem para mim nesse tempo é para mim, ninguém vai roubar. Eu já precisei daquela igreja em vários momentos e fui abençoada. Mais uma vez eu cheguei para uma irmã e pedi uma cesta básica. Ela disse, tem um monte de gente assim como você, que vem do Nordeste para cá mendigar o pão. Então, assim, aquilo me feriu profundamente, entendeu? Eu sei de mulheres lá que foram até a esposa do pastor para falar de mim coisas que eu nunca fiz e nunca falei. E já busquei conversar, já busquei mostrar quem eu sou, já tentei fazer laços e amizades. Mas, assim, se você está numa posição, por exemplo, hoje eu sou conhecida como uma teóloga, né? Como uma pregadora, uma debatedora. As pessoas olham para você, elas querem achar alguma coisa em você para te atacar. Então, não achando, elas vão inventar sobre você. Mas ao fim de tudo, assim, você vê que aquela pessoa, na verdade, te admira. Às vezes eu chego na igreja, as próprias pessoas que falam de mim dizem, eu te vi no podcast. E agora, no Congresso de Gideões, teve uma pessoa que disse, vive de podcast em podcast, tá aqui para cantar para quê? Eu disse, eu tô aqui para servir a minha igreja. Tô aqui para adorar o Senhor junto com vocês. Sim. Então, assim, eu fui muito ferida na igreja, até hoje sou, porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas que estão se aperfeiçoando. E quem é fiel no dia das coisas pequenas, o Senhor elevará a coisas maiores. Eu sei que um dia tudo isso vai ser só um testemunho. Ontem eu postei algo e eu falei, ninguém conhece as minhas dores, né? Nos stories do Instagram, ninguém conhece as tuas, as minhas. A gente tá aqui porque ninguém precisa saber do que a gente tá passando. Mas eu coloquei uma frase lá muito otimista. Eu sei que um dia o meu testemunho e tudo que eu passo vai servir como bênção para a vida de alguém que tá pensando em desistir. Quantas mulheres passaram por um divórcio porque eram agredidas, humilhadas e traídas. E a mulher ficou com a culpa porque usam indevidamente. A mulher sábia edifica a sua casa. Ah, mas não tem nada a ver. A mulher tem o seu papel, mas ninguém faz um casamento sozinho. E quantas mulheres de ministério que eu conheço, que cantavam, que adoravam o Senhor, que foram pegas em tropeço,
elas nunca mais se levantaram. Quantos pastores, quantos ministérios, quantos profetas foram abortados porque alguém que estava com o microfone na mão, alguém que estava na cadeira da autoridade, se sentiu no direito de atacar e de ferir. E mal sabe essas pessoas que grande será o preço que será cobrado. Eu, por exemplo, eu não tenho nada no meu coração contra ninguém. Encontro, passo no meio da rua, cumprimento. Mas uma coisa é fato, você plantou e você vai colher. A Bíblia diz que o homem come do fruto das suas palavras. E eu busco policiar o meu coração para que eu não julgue filhos de ninguém, família de ninguém, queda, tropeço de ninguém. E a palavra diz também, né? A mesma língua que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Então é assim. Jesus também disse, né? O que te condena não é o que entra. É o que sai. Então, isso é muito forte. O que que você está falando? O que que você está pregando? Que exemplo você está dando? É isso que mostra o seu caráter. Não é as coisas bonitas que você fala, mas e as coisas reais que você faz? Porque falar é lindo, né? Sim, Na fala, meu irmão, muita gente é santo, é profeta, bate no peito, eu faço, eu isso aqui. Eu não falei isso, nada a ver, mas eu vivo. Pois é, fazer o quê? Não é? E todos nós temos uma postura. Como servos de Deus, nós precisamos rejeitar o que o mundo aprova, nós precisamos redimir algumas coisas que o mundo foi corrompendo e receber aquilo que vem de Deus, né, que é de bom. Então, assim, se alguém faz uma crítica indevida a mim hoje, o que eu faço? Rejeito. Se alguém faz uma crítica construtiva, eu busco trazer aquela crítica para me melhorar como pessoa. Porque as pessoas hoje também, elas andam colocadas numa postura de muito altruísmo, né? Eu me acho, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Todas as pessoas que eu, às vezes, sento para conversar, principalmente na região sul, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou... Sabe, assim, na região ali onde eu moro, elas gostam de falar sobre o que elas fizeram, né? Mas eu busco sempre atribuir tudo a Cristo. Isso é o ego, vamos falar assim. Sim, é um ego inflado, né? Mas eu busco transferir tudo para Cristo, a glória é de Cristo. Os aplausos são para Cristo e as críticas que vierem, o que é que eu vou fazer? Eu vou redimir aquilo, vou transformar aquilo em algo benéfico. Ou então vou receber. Não, se for para o meu crescimento, se for para ser algo produtivo, eu vou receber e vou melhorar. E sabe o que é muito interessante também, que eu vejo acontecer muito hoje na humanidade? É, por exemplo, uma pessoa olhar para alguém e falar, eu quero ser essa pessoa. Você nunca vai ser essa pessoa, saiba disso. Nunca você vai ser. Você vai ser melhor. Você tem que pensar, eu vou ser melhor do que com essa pessoa. Porque eu vou grudar nessa pessoa, vou aprender com essa pessoa e vou buscar ser melhor. Não para ser melhor que a outra pessoa, ser melhor do que você mesmo. Justamente. E tem muita pessoa querendo falar, eu quero falar melhor que você, eu quero ser melhor que você, ao invés de grudar em você e aprender com você. Compreende? Sim. E isso acontece muito. A pessoa, nada a ver. Esse nada a ver é muito perigoso. Pois é, eu, por exemplo, eu falo muito rápido, né? O pessoal fala, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal da minha forma de falar. Diz, dicção boa. Mas as pessoas não sabem que, tipo assim, quando eu era criança, eu era muito, às vezes, interrompida nas minhas falas. Então, às vezes, eu falo mais rápido para tentar entregar aquele raciocínio que eu tô tendo ali na hora e não ser interrompida. Então, assim, as pessoas julgam muito, julgam você por tudo, julgam pelo teu passado, pelo teu presente e vão continuar julgando. Mas a gente precisa fazer o quê? Pegar o exemplo do Sermão da Montanha e buscar viver daquela maneira. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguir, mentindo, disserem todo mal contra você. Se alegre, porque foi assim com os profetas, foi assim com Cristo, foi assim com os apóstolos, e não vai ser diferente. A gente não é um alecrim dourado, nós não somos a Gabriela que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. No processo de lapidação, Deus permite que pessoas difíceis venham para a nossa vida para nos ajudar a ser mais parecido com Ele, porque quando você convive com uma pessoa difícil, você tem que engolir coisas, você tem que perdoar mais vezes, você tem que suportar. Então, assim, às vezes, o nosso coração está sendo provado. O Senhor está nos provando para nos levar a lugares mais altos, para nos levar a um degrau mais alto. E a gente não passa naquele pequeno teste. Então, se eu for fiel no dia das coisas pequenas, o Senhor me levará às maiores. Quem é fiel no dia das coisas pequenas? É quem verdadeiramente teve o seu coração transformado com Cristo. É quem não usa o nada a ver para justificar o seu pecado. É quem não usa a queda do irmão para justificar a sua santidade. Porque tem gente, eu nunca caí em adultério. Mas todos os dias mata alguém com as palavras. Às vezes vive
vive intrigado no meio da família, vive uma vida de aparência, Não vive, perdoa, né? vive uma vida de pecado e tá ali em cima do púlpito pregando, achando que a conta não chega. E esses escândalos que vêm acontecendo muito no nosso meio, eles estão aí para nos provar de que não adianta fazer coisas ocultas, porque aquilo que foi feito às ocultas, o Senhor trará às claras, porque a igreja que vai subir no arrebatamento é santa e ela precisa se santificar e não se conformar, né? Eu não vou me conformar com o erro do outro. Se eu não puder, se for algo criminoso, por exemplo, a gente precisa ir lá às vias de fato e denunciar. Se for algo que é só entre você e seu irmão, trate, mas a igreja não quer tratar conflitos internos. Aí com isso, a gente vê o alcance, o aumento de fofoca no meio da igreja, de contenda, de tanta coisa. E essa nova geração que está crescendo vendo isso. Eu sempre digo, quer que seu filho seja crente no futuro, não fale mal de pastor perto dele. Não fale mal do sistema perto dele. Porque você vai ferir essa criança. E ele vai começar a olhar para a igreja com aquele olhar e aquela fala que você fez. Uma certa esposa de pastor estava no trânsito em jejum. E ela costumava xingar toda vez que alguém entrava, cortava ela no trânsito. E nesse dia ela não xingou porque ela estava em jejum. E o filho estava atrás no carro, quando ela passou do semáforo, ele baixou o vidro, olhou para a pessoa e usou a mesma palavra que ela usava para falar com as pessoas. É o exemplo, né? Então, o exemplo arrasta. Nós precisamos dar exemplo e verdadeiramente ser aquele crente santo que a gente quer transmitir que é. Porque quando eu me escandalizo com o teu erro, eu tô querendo dizer o quê? Que eu sou santa, eu sou perfeita, eu não caí naquela área. Mas eu devo sondar meu coração todos os dias. Toda hora, né? Ô, Miss, uma pergunta. Rapidinho, só fazer uma coisinha. A Miss comentou dela falar rápido, né? E uma coisa que eu falo, e eu falo por mim mesmo, assim, né? Eu vejo que Deus capacita, né, as pessoas quando você está em Cristo, né? Porque, assim, eu sempre fui essa pessoa também, que eu sempre falava rápido, muita gente brincava muito, falava, não entendo nada, o Léo fala russo, não sei o quê, porque eu falava muito rápido. E eu, além de falar rápido, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. E hoje eu estou num podcast, eu sei que não sou eu sei que é Deus quem faz isso, é Deus quem habita em mim e me dá essa luz para hoje eu conseguir falar um pouco mais devagar, de uma forma que talvez outras pessoas entendam, se conectem, porque realmente se fosse para pegar de quem eu sempre fui, primeiro que eu não estaria aqui porque eu já fugia de câmera, e segundo, o meu falar, ele talvez como você falou assim, acho que eu pensava de uma forma e falava da mesma... Então, assim, com certeza a gente não estaria aqui. Então, assim, saiba que tudo que acontece em nossas vidas é porque Deus, de alguma forma, nos usou e nos capacitou. Tenho certeza que se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Sabe? E é para alcançar povos, é uma linguagem, né? Porque Cada um tem a sua linguagem. A árvore não se alimenta dos seus frutos. Ela frutifica para que alguém coma daquilo que ela está entregando. Sim. Então, se você tem dificuldade de ouvir alguém falando rápido, você não precisa criticar essa pessoa. Às vezes a gente está tão sobrecarregado de tanta coisa. Esses dias atrás eu precisei de uma pessoa para me fazer uma massagem. Eu estava muito tensa. E ela disse assim, nossa, todos os seus nódulos são de tensão, são de uma sobrecarga emocional ali, que a gente vê que vai ficando localizado. Então, assim, às vezes você não tem com quem desabafar. E a gente nunca sabe como o outro está se sentindo do outro lado. A gente tem que ser empático. Pregam tanto empatia, mas a gente não vive essa empatia que a gente prega. Parece que a empatia só serve quando é com a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E aí, pessoal, tá gostando? Você já viu aqui que a mulher é braba, hein? Compartilha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de WhatsApp. É uma bênção ter você aqui e que você continue e seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. O podcast é para te ajudar na sua missão, na sua caminhada com Jesus, e a gente louva a Deus e a gente pede a Deus que você seja edificado por esse episódio, por esse programa, e que você esteja gostando. Comenta aí, deixa seu comentário. Falando em louvor, será que a gente consegue um finalzinho? Mulher tem voz. Eu? Olha, incrível. Eu lembro que na igreja que eu congregava desde criança, uma vez aconteceu um episódio comigo. Gente, acontece de tudo que vocês imaginar comigo. Mas uma pessoa chegou pra mim e disse assim, você não sabe cantar. Se eu for cantar para competir contigo, eu vou ganhar. Então, tu não... Porque, assim, era uma pessoa que ela não queria cantar nos primeiros momentos do culto. Ela queria cantar sempre antes do pregador. Aí, é porque eu tenho voz. É porque eu tenho uma expressão. Né? Eu lembro que uma vez eu fiquei tão abatida, assim, com tantas críticas que eu recebia, que eu cantava de olho fechado, segurando no púlpito. E só abria o olho quando o hino terminava. E nunca chegou ninguém para dizer, oi, irmã, abre o olho, desce aqui e tal. Não, mas chegava gente para dizer, mas tu canta feio. Então, assim, sempre tem alguém para te lançar uma palavra. Hoje eu continuo
continuo cantando. Ah, não tem voz para cantar? Se preocupe não, que Jesus lá no céu tem anjos que cantam para ele de forma afinada. Ele tá à procura, não é de cantor afinado, é de adorador por excelência. Então eu adoro ao Senhor, mas claro, eu preciso E a trabalhar. palavra pronunciada também, né? Sim, eu trabalho a minha voz, eu me preparo, eu busco cantar no meu tom, mas assim, se algo acontece de errado, desafinou. Eu conheço uma pessoa lá na cidade que eu moro, que quando termina o culto, ele chega em casa e liga no culto só para ver se aquela pessoa que cantou, ela desafinou ou não. E aí ele já começa, nossa, deu uma desafinada, deu uma cortada. E eu fico assim, olhando, o exemplo que você tem dentro de casa não é de uma grande cantora, então para de julgar os outros, né? Isso é bem, bem interessante. Agora, sobre essa questão do ministério, Eliseu, ele pediu porção dobrada, né, de Elias. Então eu aprendo que a gente não pode se conformar. Ah, mas o meu pastor era assim, eu vou aprender com ele a ser assim. Não, a gente não é cópia, né? Você falou sobre isso. Nós não somos cópia. Quando a Damares explodiu aí cantando Sabor de Mel, eu via que ela tinha um jeito de cantar e ela botava força na mão, porque às vezes a gente que canta em tons mais altos, a gente busca, né, segurar assim com mais força para conseguir elevar o tom, né, da voz, enfim. Ela cantava Sabor de Mel e ela fazia isso daqui, ó. O que apareceu de cantora pentecostal cantando, dando soquinho e rodando como ela fazia, não estava escrito. Mas, poxa, nós não somos cópia. O Senhor não trabalha com xerox, ele trabalha com original. Então, assim, eu busco, de uma certa forma, hoje, olhar para tudo que eu vejo e deixar um legado. As pessoas, às vezes, o pessoal é tão mal, que às vezes a pastora Helena Raquel, ela abre uma caixinha de perguntas. E o povo vai lá e diz, você conhece a missionária Ruth? Ela não gosta de pastora. Eu ia te perguntar isso. Aí o povo chega pra mim e diz assim, quem são as pessoas que você mais gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir a Helena Raquel. Aí eu coloco lá, Helena Raquel, aí o povo vem pra mim, você é uma hipócrita, por que você ouve? Gente, mas nós servimos ao mesmo reino, vamos morar no mesmo céu. Isso não compromete a salvação de uma pessoa. O fato de você ser a favor, ser contra isso, né? Então, assim, o povo faz confusão com tudo. Eu queria te perguntar assim, por que não? Por que missionária e não pastora, né? O que você entende sobre isso? E como que você identificou o seu chamado? Como que você falou, pô, de fato eu sou uma missionária e é isso que eu vou fazer? Você identificou jovem, identificou depois da fase adulta? Você ouviu a voz de Deus? O que você sentiu no seu coração de falar, é isso, Deus me chamou para as nações, para esse povo, para falar, para colocar a cara na internet, porque precisa ter coragem também para receber também muitas afrontas, muita negatividade, embora esteja muitos aplaudindo também, né? É difícil a gente ler certos comentários. Sim. E não é fácil ter que engolir muitas coisas, né? Eu falaria que não só pela internet, assim, deve ter muitos lugares que a missionária vai. Sim, nos deve ser muito mais difícil de você estar ali presente, que nem a gente recebeu uma vez um missionário, lembra? Que ele é canadense e ele falava que às vezes ele ia pregar em países que não pode falar de Jesus. Imagina como é que é pra pessoa estar ali, o que ela passa, né? Sim. Então, depois, o louvo a Deus, porque assim, quando eu cheguei em Camboriú, as pessoas diziam assim, todo mundo que quer ser famoso vem pra cá. Todo mundo que quer explodir o ministério vem pra cá. Eu louvo a Deus que tudo que Deus tem feito hoje não é por causa da igreja em si, é porque ele já tinha um chamado. Eu recebi um chamado de Deus com 13 anos. A primeira palavra profética que eu recebi, eu tinha 13 anos, que o pastor disse, se você ficar na posição, se você não desviar, porque ele sabia que aos 17 ia acontecer algo na minha vida que ia mudar um pouco o rumo e talvez, aos meus olhos, iria atrasar o processo, né? Mas era necessário eu passar por tudo que eu passei. Então, assim, eu recebi essa promessa com 13 anos e ela hoje está se cumprindo, eu tenho 37. Então, passa-se muito tempo. Mas, assim, respondendo a questão ali de ser missionário ou não, Jesus em Mateus, capítulo 28, no versículo 19, vai ide, ele está dando ide aos discípulos. Só que esse ide se estende a todas as pessoas, em todas as épocas, eras, anos, até Jesus voltar. Então, assim, o que eu entendo, que missionário, esses dias disseram para mim, você é uma apóstola, porque missionária é apóstola. Então, assim, missionário é aquele que cumpre a missão de Cristo, né? Eu nunca usurpei esse título para mim. Eu recebi isso do meu pastor, presidente do Maranhão, antes da gente sair do Maranhão, que é a Assembleia de Deus, filiada, ligada à CGADB, e lá as esposas de pastor, elas são consagradas a missionária. Então, assim, ele me deu isso. Se hoje alguém disser, eu não te respeito como missionária, por exemplo, eu participo de debates, pessoas me chamam de irmã, irmãzinha, já me chamaram de Jezabel, ao vivo. Eu vou ficar chateada por causa disso? Não vou. Eu vou descer ao nível de quem está me afrontando dessa maneira? Eu não vou continuar fazendo o que eu fui chamada para fazer.
Então, assim, eu creio que o Senhor me chamou para isso. Pastor, ele exerce uma função de autoridade sobre aquela igreja. Ele tem uma autoridade para liberar uma disciplina, celebrar ordenanças, é ele que aceita novos membros, é ele que exclui quando necessário. E esse chamado, eu não vejo nenhum respaldo bíblico para isso, para a mulher exercer. Isso não nos torna inferior. Porque nós somos criadas por Deus iguais em essência, igual ao homem em essência, mas em diferentes funções. Mas eu nunca usei isso para divergir de ninguém por causa disso. Mas as pessoas hoje usam isso contra mim. Por exemplo, não tem uma pastora que queira ser minha amiga. Isso, às vezes, deveria respaldar minha tese de que eu estou certa. Porque como as mulheres são muito competitivas, e elas já recebem algo nesse nível como se fosse uma crítica, um ataque pessoal a elas. E não é. É simplesmente a minha visão teológica. E às vezes o povo acha que quando a gente vai no debate, a gente briga e se torna inimigos. E não era para ser assim. Né? Mas, debate não é briga. Com certeza. Né? É exposição, né, de visões diferentes. É entendimentos diferentes, teologicamente falando. Sim. Mas aí o que acontece? Eu vejo que há uma necessidade de que Deus levante mais mulheres nesse aspecto. E as mulheres precisam estar disponíveis. Precisamos estar disponíveis. Só que tem mulher que não está. Ela não está disponível para ir, para pregar, para ensinar. Não, ela só quer estar naquele trechinho ali, que, se eu não me engano, às vezes é 2x2. Interessante você falar disso também, sobre a mulher, porque a gente está numa geração também que muitas mulheres querem tomar o papel do homem. O que você pensa e entende sobre isso? Então, só completando aqui essa fala, tem muitas mulheres, por exemplo, que querem brigar pelo espaço do púlpito, mas poucas querem ir lá fora e fazer e cumprir esse ID. Com relação à questão da mulher querer usurpar a posição do homem, isso é desde o Éden, né? Ela deu ouvido à serpente e com isso convenceu o esposo também, enfim. Mas, assim, se você considerar que a Bíblia fala qual é o meu papel, como que eu devo me portar diante da sociedade, diante de Deus, de dentro da minha casa, eu não preciso usurpar o lugar de ninguém. Isso do marido, isso num ambiente de trabalho, isso em qualquer ambiente. Eu não preciso usurpar para que eu venha aparecer. Não é apagando a tua luz que a minha vai brilhar mais. Então eu tenho que me contentar. O segredo do contentamento está em obedecer o seu chamado, cumprir esse chamado, sem ficar competindo com ninguém, e principalmente com o marido. Porque quantas mulheres, para usurpar esse título, desmereceram a autoridade do marido dentro da igreja. Né? Eu soube de um relato de um pastor que estava dando os avisos na igreja e a mulher dele levantou a mão: cala a boca que tu tá falando errado, não é assim não, na hora do culto. Então todo mundo viu. Quantos pastores passam crises terríveis no casamento porque as mulheres estão querendo usurpar aquela posição. Então, assim, se nós nos contentarmos com o que Deus tem para nós, se nós nos alegrarmos em saber que nesse tempo, para esse tempo, o Senhor nos chamou para dar frutos, e esses frutos alimentarem muita gente através do nosso ministério, já tá bom demais. Porque tem gente que vai ter um alcance de nações, tem gente que vai ter o alcance de um país, tem gente que vai ter um alcance de um estado, de uma cidade, de um bairro, de uma rua. Mas contando que o Senhor cresça e apareça através do que nós fazemos, tá tudo certo. Nem todo mundo vai para as nações. De um tempo para cá, a gente começa a ouvir muito isso. Você vai para as nações e para as... Não, gente, se eu cumprir o meu propósito aqui onde Deus me colocou, eu tô satisfeita. Exatamente. Deixa eu mudar de assunto assim também, meio completamente. Mas só para entender também até onde você vê se isso é um nada a ver ou não, eu talvez não vou saber passar um exemplo muito palpável, mas acho que você vai entender a linha. A Bíblia fala muito da mentira em si, né? Que é pecado, inclusive... me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Enfim. Sobre a mentira? Enfim. E tem pessoas que às vezes usam mentiras para ou se beneficiar, ou querer fazer proteção por alguma coisa, né? Mas, por exemplo, existem pessoas que às vezes podem mentir por... Sei lá, seu filho tá falando de Jesus, ele tá sendo perseguido porque tá falando de Jesus, ou seja, não tá fazendo nada de errado, e aí alguém vai mentir para poder proteger ele, um exemplo, vai. A mentira sempre é mentira, e é sempre um nada a ver ou não? Então, a Bíblia fala, né, ensina que a mentira é um pecado contra a santidade de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: ficaram de fora os cães enfermos mentirosos, né? Então, assim, se você vive uma prática da mentira, se você não se arrepende de ter pecado, isso não é algo que... não, isso aqui só foi para o meu filho. Eu lembro que uma vez eu era criança e a gente tinha aquelas revistas de pedido.
Gente, eu não sou muito velha, não, pelo amor de Deus. Mas aí o que que eu fazia? Eu chegava, eu escrevia todos os pedidos que eu queria e dava pro meu pai pra ele colocar no correio pra vir os pedidos pra mim. Eu queria blusa, eu queria uma roupinha. E ele jogava pra fora o meu pedido e nunca chegava esse pedido. E aquilo ali era algo que ele não fazia por mal, mas ele não tinha condições, né, de me dar. Hoje eu entendo isso. Então, assim, teve uma época em que Samuel, se eu não me engano, eu não vou lembrar aqui esse texto agora, mas Samuel, ele estava indo sacrificar e ele estava indo ungir, se eu não me engano, ungir Davi a rei. E aí, Saul, né, o que que tu vai fazer? Não, eu vou sacrificar. Ele não falou, né? Porque, assim, nem toda verdade precisa ser dita. Mas você deve evitar a mentira, porque a mentira, ela vai te levar, um abismo vai chamar outro. Você vai ter que inventar outra mentira para cobrir aquela mentira que você já falou antes. Então, assim, nem toda verdade precisa ser dita em que aspecto? Se a minha verdade for ferir alguém, eu não falo. Se a minha verdade... Ontem, por exemplo, antes de sair de casa, uma pessoa chegou, eita, deu uma engordada, hein, irmã? Tá muito gordinha. Eu amei, mas assim, tem coisas que são desnecessárias. Eu tenho espelho em casa, todo mundo tem. Então, assim, se a minha verdade for ser usada só para atacar o outro, porque assim, tem verdades que são confrontadoras que você não vai gostar agora de ouvir, mas é necessário a gente falar. Agora, se for usada só com intuito ruim para atingir, eu não faço, porque eu não quero que ele faça comigo. E a Bíblia diz que tudo que eu quero que ele me faça, eu sempre carrego esses versículos comigo, que geralmente eu passo por situações assim, eu já respiro, eu não vou fazer porque eu não gostaria que alguém fizesse para mim. Eu vou defender alguém, eu não vou expor essa pessoa porque eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo. Então, a gente precisa considerar isso. Agora, a mentira é maléfica em todos os casos, né? Porque, assim, essa mentira que eu lanço hoje, ela vai ter que ter uma outra mentira amanhã para cobrir ela e por aí vai. E aí é um abismo chamando o outro. Eu lembrei o que eu ia falar que a Bíblia abomina, né? A mentira. E aí eu até peguei aqui, Provérbios 6,16. É que aqui na minha versão vai estar como ele detesta, né? As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa e assim vai, né? E dependendo da versão que você vai ler, ele fala que Deus abomina, né? É uma abominação, né? Mas a gente também tem que entender o contexto das coisas e das situações, Sim. né? Eu acho que tem isso. Ah, então eu posso mentir? De maneira alguma. Você nunca deve mentir, né? Agora, nem toda verdade também deve ser dita, né? Porque, assim, se a minha verdade fosse usada para te atacar, você tá aqui plantando. Por exemplo, eu fui convidada para ir num podcast de uma pessoa que não tem alcance, assim, tipo assim, ela lança um vídeo aqui, ela tem 100 visualizações em 2 meses. Eu aceitei, não pude ir presencialmente, mas participei. E eu poderia ter lançado palavras com aquela moça pela forma como ela me tratou. Eu poderia ter lançado palavras a ela que fossem feri-la. Eu poderia dizer, você não tem um alcance grande e tal, eu tô te fazendo um favor. Porque qualquer pessoa com um coração ensoberbecido teria feito isso. Teria cancelado, mas eu fui até o fim. A pessoa, mesmo com uma postura indelicada, incoerente comigo, eu fui até o fim. Aí ela, porque você é polêmica, que é isso e aquilo. Eu disse, não, eu sou uma serva de Deus. Se aquilo que eu falo soa polêmica aos olhos de alguém, eu preciso ver. Eu falei algo errado, foi algo que, se foi, eu preciso me retratar. Até porque hoje as pessoas não estão mais nem aceitando alguns tipos de retratação, né? Às vezes você falha, né, em algumas palavras que você fala. Mas se o teu coração é transformado, você vai buscar guardar a sua verdade para si. Se a sua verdade servir para ferir os outros, para machucar os outros. Por exemplo, uma coisa que acontece muito em ambientes assembleianos. Mulheres que vêm para Cristo, eu não falo isso em lugares onde as pessoas têm condições financeiras. Mas tem muito, para o Nordeste, tem muito essa questão ainda dos usos e costumes. Aí vem alguém para Cristo, a pessoa continua indo para a igreja de calça. Né? E lá a gente, por exemplo, nas Assembleias de Deus, as mulheres não usam calça. E o que que acontece? Essa mulher não quer prestar, essa mulher não quer servir a Deus, não. Continua vindo para a igreja de calça. Mas quantas vezes, antes de fazer essa crítica ácida, eu fui lá e disse assim, irmã, você precisa dançar? Você precisa de um vestido? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem toda verdade também precisa ser dita. Se for para atacar os outros e ferir os outros e não confrontá-los em amor, suportando a fraqueza do irmão fraco, eu não preciso falar. E é ajudar, né? É o que a gente estava falando. Não só apontar, vamos buscar ajudar, vamos buscar ouvir, abraçar o irmão, né? E eu vejo também, assim, se você não é de atacar o próximo, a partir do momento que você começa a fazer isso, você não tá fazendo o que é do seu coração, você não tá sendo você tá sendo igual ao outro, Você né? não tá julgando, né? Olha a minha falta de educação, nem servia. Ô, Guigo, falando já em verdade, vamos falar de uma verdade. Sempre quando eu vou viajar, eu sempre contrato a Trajet Viagens. Ah, pessoal, vocês que já nos acompanham, nós temos um patrocinador que é a Traject Viagens, está aqui na telinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. É uma agência de viagens que te ajuda
e te auxilia em todo o processo das suas viagens, seja nacionais, internacionais, viagens em grupos, em eventos no Brasil e fora do Brasil. Então, se você está buscando uma agência que tem um atendimento de fato humanizado, não é só sistema, é humanizado, não é só digital, entre em contato com eles que eu tenho certeza que você vai ser bem assessorado. A Traject Viagens é uma agência que eu confio e eu indico ela para você. Miss, e hoje, o que você vê assim, hoje na realidade que você tá também, de indo em debates, você tá mais na mídia hoje, qual dificuldade que você pode apontar que você mais passa, assim, hoje nesse meio? Que mais te chateia também? Na maioria dos casos ai, é difícil de falar sobre isso, mas na maioria dos casos eu não vejo muito respeito por parte de homens quando eles vão debater com mulheres, porque eles querem menosprezar você. Eles menosprezam a teologia. Não sei se isso acontece só comigo também, de repente, talvez nunca aconteceu com outra debatedora. Mas assim, a pessoa te acha fraca. A pessoa diz, vou ganhar isso aqui fácil. Mas por falta de Te conhecimento, você diz, menospreza. ou por ser mulher? Eu creio que também por ser mulher, porque assim, como a mulher ela é um vaso mais frágil, ela é mais vulnerável, acaba às vezes chorando. Já teve casos em que eu quis chorar, né? Em alguns momentos assim, de ser ali encurralada assim de uma forma que às vezes a pessoa foge do assunto para tentar trazer uma verdade, para tentar te encurralar ali naquela área. E às vezes assim, eu penso que deveria ter mais respeito, né, assim, para com as mulheres. Acho que é por isso que muitas mulheres não se posicionam teologicamente também, né? Tanto pela falta de preparo, porque eu vejo que as mulheres não buscam tanto estudar. Por exemplo, eu vou falar logo mais um ambiente político para mulheres daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu disse, eu preciso entender se essa pessoa que está concorrendo a esse cargo, ela tem uma formação nessa área, se ela é uma pessoa que presta serviço, porque assim, política é chamado, é preparo, política é ética, né? Então, assim, para você entrar numa área como essa, principalmente sendo cristão hoje, você precisa estar bem preparado, você precisa ter uma formação ali que te volte para essa área, para esse cuidado, não para o cuidado, às vezes a igreja quer eleger pessoas para defender as causas só da igreja, mas a gente precisa entender que todo mundo que você elege, ele vai defender o todo, não é só a igreja. A pessoa que hoje ganhar a eleição para prefeito ou para vereador, ele não deve usar o seu cargo ali para ficar homenageando só pessoas, ele precisa mostrar trabalho, né? Então, assim, a gente tem que se preparar, as mulheres precisam se preparar teologicamente e parar de ser competitivas, né? Porque tem espaço para todo mundo, você não precisa ficar atrapalhando o outro, desmerecendo o outro. Eu ouvi num dos debates que eu participei, a pessoa dizendo, isso aqui não é coisa para você, isso aqui não é coisa para mulher, você é muito novinha. Enfim, assim, me desmereceram já bastante. Mas eu permaneço, eu sei que tudo é por um tempo, tudo é para a glória de Deus, e eu busco tomar muito cuidado. Eu não levo nada pro pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta, Miss. Você falou assim, que as pessoas entram em debate para querer vencer, né? Eu acho que assim, se é um debate, você fala que debate política, eu concordo, né? Mas se é um debate para falar de Deus, você acha que não é errado uma pessoa entrar para querer falar assim, estou entrando para vencer, isso tinha que entrar com um estilo de agregar? Porque ao meu ver, é isso Leonardo falando, né? Eu acho que é o Espírito que ministra através de você e coloca no seu coração o desejo de Deus. Né? Sim. Então assim, se eu vou acreditar no A ou no B, como é que não fugindo da palavra, né? Eu acho que é Deus que ministra o que você vai ter de visão. Deveria ser o intuito, né? Então... De agregar conhecimento, né? Por exemplo, hoje, a maioria dos debates que eu participo, na verdade, todos, é no estado de São Paulo, e eu moro em Santa Catarina. Então, eu busco me preparar e eu faço uma viagem grande. Então, assim, quando eu chego, às vezes fica mais acalorado, porque algumas pessoas querem te interromper. Ou, às vezes, você se vê sendo injustiçado no momento da fala do outro, você quer responder também, porque senão, eu particularmente, eu sou muito fácil para perder o fio ali do que está sendo falado, ou, às vezes, esquecer alguma coisa ali naquele momento mais acalorado. Então, assim, a gente precisa trazer o nosso conhecimento, não é a nossa verdade, é a verdade da palavra, através do nosso entendimento, dos nossos estudos, e não desmerecer os outros. Porque, por exemplo, eu participo de debates, o que eu faço? Eu trago informações bíblicas, eu trago informações da história da igreja e busco pegar tudo isso e mostrar se o outro lado está sendo coerente ou não naquilo que ele está defendendo. Por exemplo, cessacionismo. Eu não encontro base bíblica para o cessacionismo, mas para o continuismo. Então, o que eu faço? Eu busco lançar naquele pequeno espaço de tempo que eu tenho, por exemplo, o debate é 1 hora e meia. Você, em 1 hora e meia, você precisa mostrar aquilo que você defende, a sua visão acerca daquele fato e segurar o seu ponto ali até o final, mesmo recebendo rebates. O que eu faço? Eu lanço vários textos bíblicos que a gente não vai ter tempo de fazer uma exegese profunda de todos eles, porque se trazer só um para mim, às vezes não parece tão atrativo quanto se eu disser, olha,
abre sua Bíblia, estude esse texto, estude esse, tire suas conclusões. Aí o que o povo usa contra mim? Que eu participo de debates e só lanço versículos ao vento sem trazer uma resposta. Não é isso. É porque eu quero trabalhar na pessoa que está me ouvindo esse desejo de ler a Bíblia. Porque o povo hoje está muito analfabeto de Bíblia, né? E assim, e por causa disso tem surgido tantas heresias, porque as pessoas acham que todo mundo que revela CPF, placa de carro, é profeta. Então a gente tem que ter cuidado e olhar se isso tem uma base bíblica, o que a Bíblia diz sobre isso, de Gênesis e Apocalipse, e é isso que eu busco fazer. Mas tem muita gente que nesse meio, por exemplo, um dos debates mais fortes que eu participei foi contra o neopentecostalismo, contra as práticas do neopentecostalismo na nossa atualidade. Então, assim, eu trouxe muitos fatos. E aí eu falei, não tenha como argumentação fatos. A gente está aí, está vendo um monte de gente. Usei o exemplo da André Surak, que ela entregou muito recurso para a igreja e depois foi excluída pela igreja. A igreja, ela moveu o processo e foi tanta coisa que aquela mulher se transformou, ficou ferida, machucada por causa daquela situação em específico. E nessa igreja não aconteceu só esse caso com ela. Eu conheço o caso de uma pessoa que foi para as redes sociais, o marido separou da esposa. Os filhos estavam em tempo de faculdade, a mulher surtou, foi na igreja, chegou na igreja, deu todas as reservas financeiras que ela tinha. Quando ele chegou para o pastor e disse, a minha esposa está com problema mental, eu preciso que você me devolva esse valor. O pastor falou, ou você vai embora, ou eu chamo a polícia para você. Você está sendo usado pelo diabo. E mandou o cara embora. Então, assim, é uma prática, são fatos, não tem como questionar. Há muito escândalo nesse meio, e aí o povo quer misturar pentecostalismo com neopentecostalismo. Aí isso aí me entristece. Porque quem vai para uma igreja hoje, ficar com um roupão branco rodando, parecendo perturbado, aquilo ali não é prática de pentecostal. Aí querem usar fatos dos Estados Unidos, porque o Brasil importa tudo que os Estados Unidos promovem. Aí querem usar, mas isso aqui foi trazido para cá e o Brasil aceita. Não, tem uma diferença do pentecostalismo clássico para o neopentecostalismo, que são falsas profecias. Por fim, tem tantas coisas. Uma coisa que você falou muito interessante, que eu costumo falar para as pessoas, que eu vivo, né? É isso que você falou, assim, você fala as coisas para as pessoas buscarem na Bíblia, ler a palavra, porque isso é importante. Quando nós estamos aqui, independente de quem seja o convidado, quem seja eu, o Guigo, seja missionário, alguém aqui, qualquer outra pessoa, pode ser a pessoa que você mais gosta que esteja aqui. A gente tem que mandar realmente buscar na Bíblia, por quê? Primeiro, para você ter o hábito de ler. Segundo, para você ler o contexto. Às vezes eu lancei uma palavra aqui, eu lancei uma palavra avulsa. Não tem nada a ver com o que você está falando. Então, assim, para que você, como diz a palavra, né? Para que você não seja enganado. Sim. Porque a Bíblia também fala, todo homem que confia no outro homem, né? Então, isso realmente é muito importante, o que você fala. É jogar para as pessoas irem lá buscar. Pô, quando eu falo, sei lá, falei a palavra aqui de Mateus 24. Abre lá, Mateus 24. O que está dizendo ali? Qual que é o contexto disso? Justamente. Ter a sua própria experiência com a Bíblia, né? O manuseio com a Bíblia, isso é muito importante. As pessoas dizem que em determinados momentos a Bíblia, a sua vida vai ser a única Bíblia que o mundo vai ler. E realmente eu tenho visto que isso é verdade, porque tem muito crente que nem ele mesmo lê a palavra. Então, assim, se nem ele estuda, o crente, ele pega na Bíblia só para ir ao culto. Eu conheço uma pessoa que ela ia para o culto e quando ela chegava na igreja, abra a Bíblia nos profetas menores. Ela não encontrava, ela dizia, não tem esse livro na minha Bíblia. Eu dizia, você é uma hipócrita, você está aqui cantando, regendo vocal, mas você não vive aquilo, a essência da palavra, você não conhece a palavra. E Jesus, uma vez, confronta os saduceus, vocês estão errando porque não conhece as escrituras. Quem não conhece a palavra, qualquer coisa para ela vai ser poder de Deus. Revelou o nome do meu marido. Uma vez uma pessoa falou isso. Revelou o sobrenome da família do meu marido. E aí? O diabo também revela. É você que precisa ter discernimento. E por falta de discernimento, muita gente está caindo e sendo enganada. Quando eu cheguei em Camboriú, uma pessoa chegou para mim e disse, você vai pregar em igreja, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar oferta. Agora eu te digo uma coisa, faz uma campanha de 3 dias na casa de uma pessoa para você ver se você não recebe uma oferta boa. E ela falou, recebi 3 mil reais, fui para São Paulo, comprei roupa para vender. Eu fiquei escandalizada, porque é isso que muita gente faz. Toma a palavra como um meio só de lucrar facilmente e chegam em determinados lugares e as pessoas acreditam que aquilo ali é uma profecia, quando na verdade não é Deus que está falando, é o diabo. Porque tem 3 espíritos que dominam no mundo, Deus, o diabo e do homem. Então muita coisa é do homem. A pessoa ficou sabendo algo acerca de você, aí foi usar aquilo para você como uma profecia. Né? E eu falaria também assim, cuidado com religiões e doutrinas, né? Se não me engano é em Mateus, que fala, Jesus ele começa a falar, vocês buscam nas escrituras a vida eterna, a salvação, sendo que vocês não acreditam nem na lei de Moisés, vocês acreditam em Moisés, vocês acreditam em mim, né? Que eu vim do Pai, né? Porque os judeus eles não acreditavam, né? Então assim, por isso a importância do ler
né? A se conectar com Deus também. E você ter esse discernimento, né? Porque não adianta você também ser criado dentro de uma doutrina, por exemplo, que nem os judeus faziam, quer dizer, lá está tudo escrito na Bíblia que Jesus, o tempo todo está falando de Jesus, e eles queriam não falar de Jesus, e quando Jesus está ali presente, eles querem recusar, né? E sobre profecia, Miss, como que você entende para uma pessoa hoje que é leiga, ou começou agora, ou não entende, está indo na igreja agora, não tem conhecimento bíblico, e recebe muitas profetadas, vamos dizer assim, o que você diria, biblicamente falando, para essa pessoa tomar cuidado? Como ela poderia discernir, sem ter um conhecimento bíblico e teológico tão aprofundado, para ela saber se é real, se é verdade, se não é? Obviamente provando o espírito, né? Sim. Olha, a gente precisa analisar que todos os profetas que Deus levantou, como era a vida desse povo? Eram homens separados, né? O Senhor separou. Uns eram boiadeiros, outros estavam trabalhando nos seus negócios, mas Deus pega eles e separa. Todo profeta de Deus, ele é separado. Todo profeta de Deus verdadeiro, aquilo que ele fala, a Bíblia diz que o Espírito testifica. Então, aquilo que ele fala, você vai discernir se aquilo vem de Deus ou não. Porque tem gente que entrega uma profecia e diz assim: se eu sou profeta de Deus, você diga que é mentira. Às vezes as pessoas são ali acuadas no momento para dizer não, é verdade, quando na verdade não é. Por exemplo, sábado eu estava pregando num congresso. Terminou o culto, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Deus está colocando algo no teu útero, porque ele vai trazer uma grande bênção para ti através disso. Eu não quis envergonhar a pessoa, mas eu não tenho útero. Eu passei há 2 anos por uma histerectomia. Uma palhaçada. Agora vai lá e ela fala para uma mulher que está há muitos anos tentando gerar. Essa mulher vai olhar: poxa, Deus falou comigo. Porque o povo ama lançar palavras ao vento. Falso profeta é assim, ele lança palavras ao vento. Quem é o fulano? Quem é o Mateus? Não sei. Tu tem algum parente? Não tenho. Abre a Bíblia em Mateus, né? A gente já viu várias desse tipo de situação. A gente tem que tomar cuidado, precisamos ter discernimento. Por que as pessoas estão caindo nisso? Por falta de discernimento. E muita gente está caindo no inferno por causa disso, porque acaba não acreditando mais em nenhum pastor. Nenhum pastor presta, não existe mais profeta, todo mundo fala da carne, e enquanto isso, as pessoas que se dizem profeta, por exemplo, se você olhar para o cenário profético no meio do neopentecostalismo, são pessoas que elas estão levantando altos valores para o seu próprio enriquecimento. Elas estão ali entregando profecias, e eu já cheguei a ouvir que tem relatos de pessoas que dizem: fulano baixou um aplicativo, pegou a placa do carro, foi lá, colocou o nome da pessoa, foi na rede social, e existe várias formas hoje de alguém dizer que está entregando a profecia de Deus. O que é que eu preciso ter na palavra? Discernimento, é o que Jesus falou. Vocês estão errando. Se vocês conhecerem a palavra, vocês vão saber quem é os falsos profetas. Vocês vão saber quando ele está ali vestido de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Você vai saber quando ele está falando. Porque assim, gente, todas as vezes que Deus levantava um profeta, ele dizia a Israel, primeiramente, arrepende-te. Ele tinha um chamado ao arrependimento. Como é que uma mulher que vive na prostituição, que tomou o marido da outra, ela vai receber uma palavra profética de que é aquilo que Deus quer para a vida dela? Não, agora tu vai ser feliz. Eu não vejo coerência bíblica nisso. Né? Então, assim, a gente precisa analisar. Esse profeta profetizou algo que eu queria ouvir, porque o diabo faz isso. Ele sabe o que você quer, ele sabe o que você fala. E ele pode usar alguém com uma falsa profecia para você acreditar que está no caminho certo, quando na verdade você está caminhando para o inferno. O Apocalipse fala, né, que o falso profeta é o próprio diabo, né? Sim. E, Miss, estamos chegando no fim, mas antes eu queria fazer mais uma perguntinha, se você puder responder. Para uma pessoa hoje que está buscando uma igreja e quer se consertar, quer mudar, como ela pode entender e achar uma igreja bíblica, na sua visão? Então, primeiramente, tem um famoso teólogo que diz: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da sua Bíblia. Mas eu só vou saber se essa igreja é bíblica se eu conhecer a Bíblia, se eu conhecer a palavra. Quais são os requisitos para uma igreja ser considerada bíblica hoje? Não é só o fato dela ser histórica, mas o fato dela ser uma igreja histórica mostra também que ela já sobreviveu a muita coisa e que naquele lugar existem pessoas sinceras que estão caminhando para o céu. Se você, por exemplo, é rico e chega numa igreja hoje e naquela igreja as pessoas buscam logo te trazer para perto e te dar os melhores lugares na frente e te prestigiar porque você é rico, você tem que parar de se iludir.
tem que olhar e dizer, aí há uma motivação errada. A igreja bíblica é uma igreja que prega a verdade, a igreja que está caminhando para o céu é uma igreja que tem doutrina, é uma igreja que confronta o erro, que ama o pecador e recebe esse pecador, mas prega uma mudança de vida para ele. Porque não existe essa de vem para Jesus como tu tá e permanece como tu quer. Não, vida com Deus é renúncia. Hoje eu não falo o que eu quero, porque o meu coração, quando o meu coração se inflama para falar contra alguém, ali na hora eu tô querendo revidar com palavras, né, pesadas. Mas hoje, eu como serva de Deus, eu entendo que eu preciso trazer uma palavra que seja de edificação para os outros. Uma igreja verdadeira, ela prega a verdade. Ela prega que pecado é pecado, que se você não abandonar a sua vida de erro, você vai para o inferno. Não existe essa de, porque o famosinho deu uma igreja para fulana, pastora fulana, cicrana, beltrana, que agora ele vai ser aceito aqui, eu vou ficar profetizando bênção. Se ele não largar a prática de pecado, ele vai morrer e vai acordar no inferno. Igreja séria, ela prega a verdade. Tenha um momento de mesa com seu pastor. Chegou numa igreja agora, pastor, eu quero conversar com o senhor. E ouça o que esse pastor tem a dizer. Né? Como foi que ele foi levantado, pastor? Ele subiu de elevador ou subiu de escada? Porque hoje tem muita gente sem chamado ministerial para pastorear, e um falso pastor, ele é um peso para a igreja é um peso para ele. Ele destrói vidas. Quantas pessoas aí, nesse último escândalo que aconteceu numa famosa igreja no Brasil, quantas pessoas se desviaram? Porque elas acreditavam muito na cobertura espiritual do seu líder. E o que aconteceu? Então, a igreja séria, a igreja verdadeira, é uma igreja que vai te aceitar, mas vai trabalhar o teu caráter. Ele não vai visitar o rico, ele vai visitar o rico e o pobre. Ele não vai tratar com desdém aquele que chegou ali precisando. Ele vai tratar todos de uma mesma maneira, os líderes, né? Porque é necessário que os líderes, eles deem exemplo. Mas o líder é homem falho, tudo bem, mas se falhou, se caiu, aceita ser tratado, aceita sair do altar, vai buscar remissão para essa tua culpa, vai buscar perdão, vai buscar com arrependimento, que a Bíblia diz que tem pessoas que buscam, mas o Senhor não vê sinceridade, não vê verdade e não há arrependimento genuíno. Tem gente que chora, não porque o coração está sendo transformado e quebrantado ou ele está envergonhado, ele chora para fazer uma cena ali diante do povo, né? Para expor para o povo, para mostrar para o povo que ele está arrependido, quando na verdade nunca esteve. Então, a minha visão de uma igreja bíblica é que é uma igreja centrada na palavra. É uma igreja que prioriza a palavra. Não existe esse negócio de eu vou usar 10 minutos para a palavra e 40 minutos de revelação. Esse negócio não existe. Uma igreja séria não é assim. Igrejas sérias, igrejas históricas. 3 igrejas que eu recomendo, né? É a Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus. São igrejas, né, ali históricas, no quesito de história. Mas tem muito pastor hoje, por exemplo, na Assembleia de Deus, que não tem chamado pastoral. E ele acaba machucando as pessoas. Então, a gente tem que ter muito discernimento e saber de uma coisa: a igreja sou eu. Mas para eu ir no templo e congregar, eu preciso ter comunhão naquele lugar. Isso é muito importante. Com certeza. Muito obrigado pela sua resposta. Chegamos no fim, né? Eu quero agradecer muito pelo seu compartilhamento de tanto conhecimento. A gente agradece demais pela sua presença. Eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, por ter preparado essa mesa, esse momento tão especial. Agradeço a você que está fazendo parte aqui no GigoCast. Deixa seu like nesse vídeo, comenta, compartilha. É muito importante que você esteja lá, entrando nessa missão. E entrar na missão é fazer, né? Missão é fazer, não é só ver e só falar. Você precisa pôr a mão na massa. Então coloca a mão na massa, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. É para honra e glória de Jesus. GigoCast é um podcast cristão. É para honra e glória de Deus. É para fazer com que a palavra, com que o evangelho chegue mais e mais longe. Se um dia me alcançou, é porque um dia alguém pregou para mim. Então vamos ser o ID para as outras pessoas em nome de Jesus, né? E tem aquela mensagem final lá, Léo? Tem. Antes quero agradecer também a Deus, Ele que faz tudo isso, nos proporciona esses momentos, convidados, como a missionária. Obrigado mais uma vez por estar aqui presente, por compartilhar seus conhecimentos, a sua família que também esteve aqui presente, a todos que estão assistindo e que em algum momento passarão por aqui pelo vídeo. Deixar um beijo para minha esposa, te amo muito. E a gente sempre para deixar um recado final para as pessoas, algo que você... Que mensagem você toque no seu deixaria coração para essa nação? Então, é uma mensagem individual, né? Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Se você serve a Deus, se você é um cristão, se você nasceu de novo e você ainda se sente culpado por coisas do passado e você ainda sente que palavras lançadas contra a tua vida ainda hoje elas surtem efeito, eu quero dizer para você, deixa o passado para trás, olha para Jesus. Se você olhar os homens e mulheres da Bíblia não eram perfeitos, o único perfeito foi Jesus. E se nós olharmos para ele, nós vamos vencer. Se você olhar para as circunstâncias, você não vai cruzar a linha de chegada e receber o troféu das mãos do Senhor. O seu chat tem uma frase que diz que quando os soldados voltavam da guerra, eles voltavam em triunfo. Uns voltavam sem olho, sem mão, sem braço, mas eles voltavam em triunfo porque eles tinham vencido uma guerra e tinham voltado com vida. E ele diz que no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as suas tropas e nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que essa Ruth pode chegar lá ferida, com algumas sequelas da vida, mas eu vou chegar lá. O céu não é para perfeitos, o céu é para pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador. Só lá nós vamos ser dia perfeito. Enquanto estivermos aqui, vamos vivendo isso, todos os dias buscando ser melhor e para a glória de Deus. Deixa te apedrejar, deixa te rejeitar, deixa te excluir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e vai completar. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Eu não sei quais são as tuas dores, as tuas lutas, os teus anseios da alma e as lágrimas que você derrama sozinho à noite. O Senhor sabe. Ele te conhece e ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele não vai te perder para o diabo. E você vai cruzar a linha de chegada e vai cruzar os portais do esplendor. A Elizabeth Elliot dizia isso, né? Que um dia ela vai encontrar Jim Elliot. Ele cruzou já, ele já havia completado a sua carreira e cruzado os portais do esplendor. Um dia todos nós cruzaremos e nós chegaremos lá, ainda que com sequelas, mas receberemos o troféu das mãos do Senhor. Vitoriosos, né? Missionária, fiquei sabendo também que seu marido ele é teólogo. Já fica o convite aqui, ó, em público, para se sentar aqui conosco também um dia. Amém. E será que a gente poderia encerrar com uma palhinha? Se você quiser, claro. Se não quiser, a gente vai sem. Meu Deus! Então, eu tenho um hino da Damares que eu gosto muito, que é o maior troféu. Ela diz, o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, obrigado a todos que estão aqui, os envolvidos. Que o Senhor continue visitando a sua casa, a sua família, que você continue sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado de coração por fazer parte desse time, que é de Jesus, não é sobre o GigoCast, é sobre Jesus Cristo, é sobre Bíblia, é sobre o Deus vivo. GigoCast é o seu podcast cristão. Até a próxima.